Saúdo todos vocês que me acompanham para mais uma aula de Filosofia, Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos. Sou o professor Leonei e estarei acompanhando vocês nesta aula 5. Vamos acompanhar com muita atenção. Filosofia. Na aula 5 nós vamos estudar a antropologia. A antropologia é o estudo do ser humano e nós vamos estar estudando em antropologia alguns filósofos que começaram a tratar da problemática humana, começar pelos sofistas e também pelos clássicos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Creio que nesta aula podemos ver os sofistas e Sócrates que tratam da problemática humana. Quem é o ser humano para esses filósofos? O ser humano, quem é? Esta é a pergunta. Quando nós olhamos para o ser humano e olhamos para um bebê quando nasce, e olhamos para um animal também quando nasce, vemos que o ser humano nasce indefeso, quase composto quase que totalmente por água. E os animais já com as características próprias para a caça. Nós temos aqui o que disseram os filósofos sobre o ser humano. Aristóteles, um animal político. Platão, um bípede implume. René Descartes, um ser que pensa. François Rabelais, ser que ri. O Marx, ser que trabalha, que labora. Immanuel Kant, ser que julga. Então, cada filósofo, de acordo com a sua filosofia, vai acabar dizendo o que é o ser humano. Nós nos perguntamos pela existência do ser humano, mas também pela existência da vida na Terra. Para a ciência, a vida na Terra progrediu da química para a biologia. Numa poça de água morna, moléculas se desenvolvem e aí começa o processo de clonagem contínuo, de cópias. O ambiente propício, algumas teorias dizem que foram os vulcões. Ou a queda de meteoritos que devem ter causado a vida na Terra. Outros acreditam nos antigos astronautas que semearam diversos hominídeos e os que sobreviveram somos nós. Há também a interpretação contidas nos livros sagrados na Bíblia, em que a origem da humanidade está num homem e numa mulher. Intervenção alienígena ou divina é uma questão de fé e não de ciência. Nós sabemos que 96% do genoma humano é semelhante ao dos chimpanzés. O total de neurônios no cérebro humano é apenas 3 vezes maior do que a dos gorilas. Temos 50% do DNA das bananas, 60% de alguns insetos e 45% de certos répteis, 90% para os gatos e 80% para as vacas. Nós não somos assim tão diferentes dos animais. 90% do nosso genoma é parecido com o dos gatos. Os gatos são nossos parentes mais próximos, só 10% de diferença. Para Charles Darwin, a seleção natural tem muita lógica. Explica a existência de todos os seres vivos, desde as amebas até o ser humano. Para Claude Lévi-Strauss, o ser humano é animal, mas se afasta dos outros animais quando entra no universo da cultura pelo desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Karl Marx acredita que esse papel pode ser atribuído ao trabalho e aos meios de vida. Isso é que nos torna humanos. Então não é a racionalidade que nos torna diferentes dos humanos, porque às vezes nem somos racionais. Basta ver na nossa história da humanidade 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Isso não tem nada de racional.
Então, como é que nós podemos dizer que o que nos distingue dos animais é a racionalidade? E segundo os mestres da suspeita, do qual nós temos Freud, vai dizer que nós agimos na maior parte das vezes pelo inconsciente e não consciente racional. A ciência determina que vários grupos humanos surgiram na África Central. Os que melhor se adaptaram foram os que sobreviveram. Assim que foram ocupando o planeta, indo para os polos, a pele humana foi ficando pálida. Ou seja, a cor original do ser humano, e quem melhor se adapta aos raios solares ultravioletas é a cor negra. A teoria mais aceita de que os habitantes das Américas teriam passado pelo Estreito de Bering foi questionada no Brasil pelo sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é a área de maior concentração de sítios arqueológicos do continente americano, além de conter a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Os artefatos encontrados no local apresentam vestígios de ter mais de 50 mil anos de idade, ou seja, bem antes deste evento do Estreito de Bering, que teria uns 20 mil anos de idade. O que isso quer dizer? Quer dizer que os habitantes aqui da América do Sul não passaram pelo Estreito de Bering, mas devem ter vindo pelo Oceano Congelado, grandes partes, ou navegando e chegaram aqui bem antes. Então não somos oriundos ali dos norte-americanos, mas sim temos uma origem direta dos ancestrais africanos. O que faz você ser você? Cada um de nós é um indivíduo único. Temos uma identidade pessoal que inclui nossos pensamentos, sentimentos e memórias. Mudamos bastante física e fisiologicamente durante a nossa vida, mas ainda assim sentimos ter a mesma identidade. Essa questão da identidade, perdemos ou não perdemos a nossa identidade? Você que acredita que um dia vai para o céu ou para o inferno, será que você perde a identidade ao morrer ou mantém a sua identidade? Essa é uma grande questão mais teológica do que filosófica. O barco de Teseu. Teseu, conta Thomas Hobbes, saiu para uma longa viagem no mar e durante a jornada o barco precisou de vários consertos. Aos poucos, cada parte do barco acabou precisando ser substituída por uma nova. Mas ainda pensamos que o barco que terminou a jornada era o mesmo que partiu, mesmo que nada do original tenha ficado. Mesmo que nada, a mesma coisa acontece conosco conforme envelhecemos. As células do nosso organismo são substituídas. Mudamos a forma de sentir e de pensar, mas ainda somos a mesma pessoa. Quando você encontra um velho amigo de muito tempo atrás, você ainda acha que é a mesma pessoa. Já mudou completamente? Claro que não na sua essência, na sua identidade, mas de 7 em 7 anos mudam todas as nossas células, renovam-se totalmente e a gente pode se sentir renovado e outra pessoa com certeza. O que nos torna nós mesmos? Nossas células podem ser trocadas, podemos até ter alguns órgãos transplantados, mas ainda assim continuamos sendo o mesmo organismo. Mas se fosse possível fazer um transplante de cérebro, talvez isso implicasse uma mudança de identidade. O cérebro é o lugar onde está a nossa identidade? Parece que aqui estamos em uma questão de hardware físico e software programa. O que se passa dentro do nosso cérebro, nossos pensamentos, memórias e sentimentos é que definem nossa identidade individual? Mas se fosse possível o teletransporte molecular, desmontar e montar novamente, seria a mesma pessoa? Aqui estamos falando de uma questão já além da física, né? Só dos filmes de ficção mesmo, o transporte de um lugar para o outro, como a gente vê aí nas naves interestelares. Será que quando eles se teletransportam, que se desmancha para deslocar e quando volta é a mesma pessoa? É uma questão só para pensar, mas ela não é uma questão natural. Mudamos, mas somos os mesmos?
Nossas ideias e opiniões de quando ainda éramos jovens podem ser totalmente diferentes das crenças que temos depois de velhos ou idosos. Não apenas sentimos de forma diferente, mas somos vistos de modo diferentes por outras pessoas. Quando você encontra alguém que não via há muito tempo, esta pessoa talvez tenha mudado completamente a sua identidade. Porém, é a mesma pessoa. Ela mantém a sua identidade da pessoa, que envolve a continuidade da consciência enraizada na memória. E se perdêssemos a memória, a história acaba? É uma pergunta também filosófica. O passado não existe, o presente, quando digo presente, não existe, o futuro não existe. O que existe, afinal? Existem as memórias que temos do passado. E se perdemos a consciência destas memórias, perdemos também a história? É uma questão que também pode ser discutida nas aulas de história. O que é história? É fatos e acontecimentos ou a memória que temos da nossa infância, desde pequeninos ou antes da nossa infância, pelo que a gente tem em jornais e conhecimento dos fatos? Os computadores pensam. Com o avanço da ciência, da computação, as máquinas são programadas para todo tipo de tarefas. Algumas imitam o cérebro humano e parecem estar pensando e tomando decisões. Mas não importando quão avançada seja a tecnologia, as máquinas nunca serão capazes de pensar como nós, seres humanos. Então tá aí a resposta. Os computadores pensam como nós? Não. Mudamos, mas somos os mesmos? Aqui voltei. Se nós perguntamos se os computadores pensam, perguntamos também: os animais pensam? Os cães são mais felizes que os humanos, pois não sabem que um dia irão morrer. Aqui nós temos um pequeno diálogo entre dois cães. O que você pretende fazer quando chegar aos 180 anos de vida? Pensou o outro. Aulas de surf. Maneiro, respondeu o outro. Vejam bem, eles não sabem que vão morrer, então eles fazem um questionamento, um questionário, imaginando o que fariam tendo toda esta idade. Claro que não vão chegar até lá, e somente nós humanos sabemos que a morte é a nossa finitude e que um dia vamos morrer. O que nos diferencia dos animais não é a razão, eles sentem dor e muitos têm habilidades de raciocinar. Será que o raciocínio é apenas uma habilidade humana? A ideia de que os animais são criaturas sem alma ou mente era generalizada, até que Charles Darwin desafiou o pensamento convencional com a sua teoria da evolução. Já que somos outra espécie no mundo dos animais, será que eles não compartilham conosco da racionalidade? Desde o século XX, um crescente número de pessoas insiste que matar animais para alimentação é antiético. Essas questões estudaremos em ética no segundo ano, mas a principal ideia é de que não provoque nunca a dor. Provocar dor seria contra a moralidade e a ética. Aqui nós temos o nosso cérebro humano dividido por um lado lógico e um lado criativo. O lado lógico tem a razão, que baseia-se em experiências e experimentos e teorias e tomadas de decisões, análise de dados, ordenação sequencial, objetividade, números e fórmulas. E o da criatividade seria a holística, olhar primeiro o todo e depois separa o conteúdo. A intuição, a imaginação, a aleatoriedade, a subjetividade, os símbolos e as imagens. Existe esta coisa chamada alma imortal? Muitas crenças afirmam que além do nosso corpo físico, temos uma alma que continua depois da morte.
Durante a filosofia ocidental, poucos filósofos duvidaram que temos componentes tanto físicos como não materiais em nosso ser. Afinal, do que somos formados e o que dizem nossos filósofos? Os chamados pré-socráticos falavam de elementos da natureza. Sócrates e Platão, por exemplo, acreditavam que os humanos possuem tanto um corpo físico quanto uma psique, a qual corresponde àquilo que hoje chamamos alma, espiritualmente. A psique, de acordo com Platão, é a verdadeira essência de uma pessoa, que consiste em 3 elementos: logos, mente ou razão, timos, emoção ou espírito, e eros, desejo ou apetite. E segundo Sócrates, a alma de todos os homens é imortal. Já Aristóteles acreditava que a alma anima os corpos e morrem com ele. A própria palavra alma é aquilo que anima um corpo. Se não tem mais um corpo para animar, deixa de existir, perde a sua função, segundo Aristóteles. Nós temos aqui, então, aqueles que falam sobre o ser humano, antropologia, e Sócrates, oratória, preocupado com essa capacidade humana da linguagem e o desenvolvimento da linguagem, Górgias, a retórica, Hípias, a memória, ele se gabava por ter boa memória, Protágoras, o homem medida, também aí na retórica e na oratória, e assim também Trasímaco. Nós temos aí, desculpa, está passando automático esses slides. Temos aqui Platão, a dialética, o dualismo, idealismo, 3 almas, sofocracia e política. Sócrates com a moral, ironia e maêutica, e a eudaimonia, força, felicidade interior, de onde vem a palavra demônio, que para os gregos não é coisa ruim, mas é a felicidade interior. O empirismo, o racionalismo, a ética política, as 3 almas, a lógica e a equidade. A diferença entre os filósofos e os sofistas. Para o filósofo, é possível a busca de verdades absolutas, por isso que eles filósofos têm como pai Parmênides, que é o pai da lógica e da metafísica. As coisas só podem ser verdadeiras ou falsas. E os sofistas têm como pai Heráclito, a dialética, onde tudo muda, o homem à medida de todas as coisas, na busca de vários pontos de vista. Se Heráclito inventou a dialética e Parmênides a lógica, os sofistas usavam a linguagem dos filósofos de uma forma diferente. Eles se consideravam professores e que possuíam conhecimento a ser transmitido com figuras de linguagem poderosas, metáforas. Falavam com elegância, magistrados, utilizavam a dança, a graça, as piadas, o ritmo e a música para ensinar. Ensinavam oratória e retórica, os jovens atenienses, que seriam os políticos. Então, os sofistas é que usavam essas artimanhas para ensinar, tentando agradar, né, os jovens que pagavam bem pelo estudo. Às vezes os estudantes chegam e dizem: o que vai ter de novidade hoje? Mas a gente não. Uma aula não é um atrativo, é um esforço, é um trabalho, estudar, conhecer. Ninguém está com a intenção de divertir os jovens com alguma coisa para tornar uma aula até mais atraente. Estudar é um esforço contínuo, um trabalho, e requer dedicação e empenho. Ninguém está aqui para fazer palhaçada ou para ser atraente, para tornar a coisa mais gostosa. Claro que as aulas podem ser mais atraentes e mais gostosas, mais dinâmicas, mas a intenção da aula é ensinar e não apresentar um teatro com palhaçada e assim por diante. Protágoras, esse é o nosso sofista. Protágoras de Abdera, 480 a 410 a.C., percorria a Grécia e escreveu uma constituição para a colônia de Turói. Restam apenas fragmentos de sua obra. O que se sabe dele é o que criticava Platão. O princípio do seu pensamento é: o homem à medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O homem é critério da realidade. Ou seja, segundo Protágoras, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. E no debate, vamos ver qual é a verdade que prevalece. Claro que Platão, Sócrates e Aristóteles eram o contrário desta ideia. Não é que cada um tem a sua verdade, pode ter a sua própria opinião, mas a verdade tem que ser uma só para não cair no relativismo.
Hípias de Elis, 443 a 399 a.C., costumava gabar-se que tinha boa memória e ganhava muito dinheiro ensinando a democracia na arte de argumentar e de convencer. E Sócrates de Atenas, 436 a 336 a.C., orador e retórico, chamado o pai da retórica, a implantou na paideia, na educação. Foi o primeiro a escrever discursos que serviriam de modelo aos seus discípulos. De todos os que ocupam da educação, se todos os que se ocupam da educação quisessem realmente dizer a verdade, e não fazer promessas maiores do que poderiam cumprir, não seriam difamados pelos cidadãos. Prever o futuro não é próprio da nossa natureza. Para os homens isto é uma coisa impossível. Não há nenhuma arte capaz de inspirar a sabedoria e a justiça daqueles que não possuem virtudes e honestidade. Então, cuidado com aqueles que querem adivinhar o futuro. As ciganas às vezes dizem, deixa eu olhar sua mão para ver o futuro. Bom, segundo Sócrates, um filósofo, não é possível isso aos seres humanos. Claro que as ciganas, elas estudam quiromancia, que é o estudo das linhas das mãos, e as linhas das mãos acabam falando alguma coisa que são comuns para todos, por isso que elas sabem dizer alguma coisa que às vezes bate com aquilo que você realmente está vivendo. Mas isso é uma ciência, não tem nada de adivinhações, porque segundo os próprios, esse próprio Sócrates, adivinhar não é próprio do ser humano. Gorgias de Leontini tenta argumentar contra o problema colocado pela lógica de Parmênides. Se o ser é e o não ser não é, os homens pensam o que não existe, e há realmente coisas que não existem, mas que são pensadas, como as fadas, dragões e Pégaso. Para Gorgias, a verdade não pode sequer ser conhecida, pois tudo o que sabemos é palavra, o nome das coisas, e não elas mesmas. A busca da verdade é inútil, um passatempo sem valor sério. Trasímaco de Calcedônia é um personagem do diálogo platônico A República, sendo o principal interlocutor de Sócrates no primeiro livro desta obra. Ele é responsável pela apresentação da definição de que a justiça não é nada mais do que a conveniência. Conveniência do mais forte. Fazer o que é do interesse do mais forte. Então, terminamos aqui nossa aula esta quinta aula de filosofia, onde nós vimos sobre a antropologia e não chegamos a Sócrates propriamente dito, mas ficamos nos sofistas. Lembrando que os sofistas eram super sábios, aqueles que ensinavam retórica e oratória, que é a arte de argumentar e de bem falar. Esta arte da retórica e da oratória ensinada aos jovens atenienses que pretendiam ser políticos e precisavam de uma boa argumentação para defender as suas ideias. Como eles vendiam o conhecimento, os filósofos clássicos como Sócrates, Platão e Aristóteles diziam que eles eram impostores. Mas eles acabaram ajudando os jovens na dialética, que também é uma parte importante da filosofia. Então, os sofistas não foram de todo maus, eles tinham seu aspecto positivo quando ensinavam aos jovens a se comunicar. Responda as questões para garantir a sua presença e também a sua nota em filosofia. Bons estudos!